Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, o programa líder de audiência aqui no Grupo Diário. E hoje nós vamos, com o maior prazer, voltar para a academia. Como vocês sabem, eu gosto muito de prestigiar as universidades, porque nós temos assim esse potencial imenso aqui dentro de casa e que muitas vezes não é conhecido. E hoje a nossa convidada está aqui, a professora Luciana Potter, que eu conheço há muitos anos, porque ela frequentava muito a casa da Marta e do Ronai, meus vizinhos aí na Tuiuti, e a Marta Pires da Rocha, tua mentora, que tu acabaste sucedendo ela na zootecnia. Mas assim, ó, Luciana, é um baita prazer. O teu trabalho assim, é admirável. Como velho professor, eu te acompanho há muito tempo. Eu sou apaixonado pelo agro e estou sempre lá no Politécnico, na veterinária, na agronomia. E então me encanta as pesquisas que tu fazes, as pesquisas a campo, o teu envolvimento com muitas atividades externas, dias de campo, envolvida com os alunos, com os laboratórios. Então te dá as boas-vindas e vamos começar porque a tua trajetória começou muito cedo, com 16 anos, e já tem 31 anos de magistério. E tá essa guria aí. Bem-vinda e vamos contar um pouquinho dessa tua bela história, Luciana. Muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouquinho. E eu sempre digo que eu falo em nome de um grupo, que eu represento um grupo que é formado por professores, eu não trabalho sozinha, por alunos de pós-graduação e alunos de graduação. Então, eu sempre digo que eu posso me dar o tempo de vir aqui conversar, de dar uma palestra, de sair um pouco fora da academia, fora da universidade, porque os meus alunos estão diuturnamente no campo, contribuindo para que mais informações sejam geradas, mais dados produzidos e que a gente possa fazer uma entrega, né? Uma devolução para a sociedade e gerar informações tão importantes hoje, né, para o incremento de produtividade, considerando tudo aí que o nosso estado sofreu e vem sofrendo, eu não vejo outra possibilidade de um crescimento e de um fortalecimento da agropecuária que não seja por produtividade, por conhecimento e por pesquisa. Claro que é uma satisfação enorme eu trabalhar hoje na casa que me abrigou, que me formou. Eu sou zootecnista formada pela UFSM, sou zootecnista de vocação e sou zootecnista de profissão. Formei numa época que a zootecnia não tinha todo esse respaldo que ela tem hoje. Venho de uma família de veterinários, de agrônomos, de pessoas do campo, né? Meu pai era um homem do campo, embora não tenha tido uma formação superior. Então, a zootecnia foi um desafio. Quando eu entrei na zootecnia, eu brinco sempre com meus alunos, ó, a professora é formada no século passado, né? Mas isso realmente sou. E me formei muito cedo e eu sempre digo que tive a sorte, assim, né? De ter acertado nas escolhas e descobri muito cedo que
que eu me realizava trabalhando com a docência, entre outras coisas que a função da universidade nos cobra, né? E é isso aí, porque nós não passamos o tempo inteiro em sala de aula, né? A gente tem outras devolutivas. Bom, a Luciana é casada, tem um casal de filhos, tem ainda a propriedade da família lá em Dom Pedrito, está sempre na estrada, uma Ranger, né, por sinal, né? Então estão sempre na estrada, então é uma vida corrida. E quando tu falaste, né, Luciana, a importância do envolvimento dos alunos, né? Tu consegue engajar, porque nessa área, 24 horas, os animais estão precisando do apoio, da ajuda 24 horas. Mas assim, fizeste graduação aqui na UFSM, depois fez mestrado na URGS e fez doutorado de volta na casa. Voltei para casa. Voltou para casa. Bom, mas a tua história é mais longa, passa por toda essa fronteira, né, Luciana? Pois é, assim, ó, eu, claro, sou filha de produtores rurais, hoje tenho os pais falecidos. Com o falecimento deles, eu já era envolvida com o negócio, sempre tive bastante vínculo, mas com o falecimento deles, acabou que as nossas atividades lá no campo aumentaram. O tempo que me sobra para dedicar isso é o final de semana. E então fazemos uma dupla, uma tripla jornada, como é que se chama? E eu sempre brinco, né, que tem a música aquela nativista que diz que é só para o meu consumo, né? Então não adianta, é uma coisa de prazer, de satisfação e de trabalhar com os animais. Eu sempre digo que eu sou uma zootecnista, criada na taipa do arroz, né? A vocação do meu pai era agricultura, ele era um agricultor, assim, desde muito jovem. Ele foi para a fronteira ainda solteiro, né? Depois, enfim, casou com a minha mãe, fixou residência lá. Foi trabalhar lá, assim, por influência de um cunhado que o levou. Primeiro construiu barragens, construiu estradas e foi plantar arroz. E foi um dos primeiros plantadores de arroz naquela região da fronteira. Família dele é da região aqui de Paraíso, da minha mãe de São Pedro do Sul. E fixaram raízes lá na fronteira. Mas o meu avô paterno já havia saído, né, da colônia, porque ele casou e o sogro, preocupado com a subsistência da filha, disse para ele e para mais 2 genros: olha, vocês têm que sair, o lote de terra é pequeno, vocês vão ter filhos, né? Então o meu avô já saiu, assim, ele foi até a Mata, São Vicente, depois fixou o campo dele no Caciqui. E o pai foi além, né? Foi parar lá em Dom Pedrito, então. E então, claro que o meu amor, o meu gosto pelo campo vem daí, mas muito ligado à agricultura no início. Quando o pai adquiriu a primeira área própria, eu já era nascida, e aí que ele começou com um negócio de pecuária. Mas sempre a pecuária servia para ele quase que como uma poupança. Uhum. Então surgiu uma oportunidade de negócio na agricultura, ele vendia o gado e investia na agricultura. E foi assim durante muito tempo, até que a minha irmã mais velha e o marido, que são veterinários, iniciaram então a formação de um plantel da raça Angus, e que deu origem ao negócio que eu tenho junto com ela e com outro irmão hoje, que é de comercialização de reprodutores Angus, que é a minha atividade lá de Dom Pedrito, que eu... Aliás, o professor Saúl te elogia muito. Diz que os remates lá de vocês são relâmpago, assim, que todo mundo quer comprar os animais de vocês. E então, claro, eu vim aqui para falar muito mais, assim, da minha trajetória acadêmica e tudo, mas são coisas que se misturam. Acaba que eu uso a informação da academia, de muitos colegas que eu tenho que trabalham e que geram dados lá para o meu negócio, e eu também trago, né, informações lá do negócio para cá. Eu fiz o mestrado na URGS, assim, eu trabalhei 1 ano antes de iniciar o mestrado.
Eu fui orientada do professor Lobato, né? Tenho um carinho enorme por ele. E quando eu tentei o mestrado, logo que eu me formei, não tinha possibilidade, assim, ele não tinha vagas. Eu trabalhei 1 ano como professora, numa época que as exigências de mestrado e doutorado não eram tão grandes, eram pequenas. Trabalhei 1 ano como professora e fui fazer o mestrado. E quando eu voltei para Santa Maria para fazer o doutorado e ser orientada da Marta, eu trabalhei muitos anos antes. Então, eu, quando vim fazer o doutorado, já estava grávida do primeiro filho, já tinha trabalhado muitos anos como professora em Uruguaiana, na Pontifícia Universidade Católica. Então, não foi fácil essa retomada do estudo, embora eu fosse professora e continuasse estudando. E quando abriu o doutorado na zootecnia, a Marta, que a gente sempre manteve o vínculo, ela fez o doutorado na mesma época que eu fiz o mestrado, ela disse, ó, abriu o doutorado, tu tens que vir fazer, porque ela é a pessoa que me cobrava, que eu tinha que estudar, me formar, me capacitar. E as pessoas acham que não existe herança, né, no serviço público, mas eu não tenho problema de dizer que o laboratório que eu coordeno hoje, que é o Pasto de Suplementos, é um laboratório que eu herdei da Marta. Sim. E por que eu digo isso? Porque ela entregou o laboratório pronto, formado, com regras e protocolos muito bem definidos, e que fica fácil a gente tocar, melhorar e evoluir. Interessante, né, Luciana? Porque a sucessão no serviço público e na academia é muito raro. Estou vendo aqui agora a aposentadoria do professor Enio Marquesan. Sim. Olha, substituir o Enio é uma tarefa, e a Marta, muito feliz de ter encontrado uma parceira no seu nível. Tá? Então vocês são muito parecidas, muito próximas, e todos saem ganhando. Ela se aposentou feliz por ter passado uma sucessora nessa altura. Claro, e não é fácil, né? Por exemplo, eu nem me considero hoje tão nova dentro da universidade, porque eu tenho colegas de departamento muito mais novos do que eu. Mas quando eu assumi essa responsabilidade com a aposentadoria dela, é claro que é um grande compromisso, né? E eu digo, e tem o compromisso de dar uma aula de qualidade? Tem o compromisso de gerar dados de uma pesquisa aplicada, que é o que nós trabalhamos, né? A minha linha de pesquisa, a linha de pesquisa da professora Marta, são linhas de pesquisa que geram uma informação direta para o produtor aplicar no campo. Então, isso é uma responsabilidade grande. Mas eu vejo que a maior responsabilidade, é uma coisa assim que eu agradeço muito, o convívio com a Marta, é a formação de recursos humanos. Nós somos responsáveis por essas pessoas que estão todos os dias ali conosco, nos auxiliando e sendo formadas não só tecnicamente, mas como pessoas. E hoje quem vai lá para trabalhar num laboratório de pesquisa, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, não vai só para ser professor, não vai só para ficar na academia. Vai para se qualificar. E é uma porta cada vez mais restrita. Então, o mercado de trabalho, ao contrário, uma porta gigantesca no agro. Tu sabes que eu fiz, o professor Bauman me convidou a fazer uma palestra, um bate-papo lá com os alunos do 7º semestre da veterinária. E me chamou a atenção assim que 80% mulheres. E eu disse assim, vão todos trabalhar com pequenos animais. Sim, vão trabalhar com pequenos animais. Eu disse, só que o grande mercado está lá fora, que é o agronegócio, que são os grandes animais. E, então, eu fiz uma crítica, né, que é mais fácil, né, o cara aqui, e eu disse, eu não gosto de ver jovens veterinárias atrás de um balcão de uma pet shop. Tá? Então, a importância, Lu, dos alunos terem professores desse nível, sabe?
que são apaixonados, querem formar bons profissionais, e vocês fazem isso, né, com maestria, e o mercado está aí receptivo, né? As empresas hoje do agro estão tudo procurando já a gurizada que vocês estão formando. É impressionante, assim, a demanda. Isso assim, ó, é uma coisa que eu vejo que mudou muito dentro da universidade, da época que eu fui aluna, para a época hoje como professora. Esse ingresso das empresas, inclusive dentro da universidade, era quase visto como um tabu. Sim, sim. E poucos professores se arriscavam na minha época isso. E é muito recente. Mas hoje é um processo assim, ó, a parceria público-privada é uma forma de financiar pesquisas. Eu trabalho na universidade com bovino de corte e com ovinos em pastejo, né? Tenho foco aí da produção de pasto. Os bovinos, especialmente, comem bastante. Então, são experimentos de alto custo. E só viabilizamos isso hoje com parcerias, inclusive com parcerias assim, ó, de colegas nossos de outros laboratórios. Por quê? Porque, claro que eu tenho um caminho longo que eu percorri e que eu fui aprendendo coisas no decorrer, mas eu não posso ter a pretensão de achar que eu vou dominar todo o conhecimento disponível. Mas, Lu, hoje, né, hoje existe uma correlação tão grande entre as ciências, porque envolve até o pessoal de química, cada vez cresce mais essa integração com as outras ciências, e eu vejo assim como o campo precisa. Hoje o resultado ele está em gramas de produção, e as pesquisas aplicadas elas conseguem fazer isso. Mas eu queria deixar assim, eu acho que as pessoas não conseguem distinguir muito dentro das três grandes áreas do agro, né, que é a zootecnia, veterinária e agronomia, essa interface que vocês conseguem fazer. Pois é, quando eu entrei na zootecnia, eu sempre tinha um foco assim de melhoramento genético, né? Pela questão assim já de existir a criação dos animais do meu pai, eu também tive um grande mentor fora da universidade, que foi o dono da Guatambu, Walter Peter. Então, eu sempre... Formado aqui, colega do professor Saul. Em 1971 eles se formaram. Exatamente. E então eu tinha esse viés assim, do melhoramento genético. Fiz estágio na Guatambu, fiz o meu trabalho de mestrado na Guatambu. Sou muito agradecida ao Walter José por ter me proporcionado isso. Mas o que acontece? A gente vai mudando. E eu acabei indo para o lado da nutrição, da produção de pasto, e onde eu me encontrei. E a zootecnia, ela tem uma função muito nobre, que é produzir proteína de alto valor biológico. Eu acho que isso resumiria tudo. Sabe que o meu mano Fernando, né, que é veterinário, produz uma carne fantástica, o Fernando, né? Meu amigo? Teu amigo. E ele, assim, né, ele é muito preocupado com a qualidade de vida dos animais. E até tem a guru dele é da Temple, aquela americana, Temple... Grandin, né? Eu tive que estudar um pouco sobre a Temple para falar com ele, né? Porque ele realmente está muito na frente e é outro fator fantástico, reunir a nutrição com a qualidade de vida. Bom, Lu, o Fernando já está fazendo sinal lá. Fernando, vamos fazer uma pausa. Eu te falei que ia ser... Agradeci aqui o carinho da São João. Hoje mesmo conversei com o Pedro, mandei uma entrevista que eu assisti na CBN sobre os laboratórios da IMS. E agradecer ao Pedro, a São João, a construtora AR2Z, que esse
belíssimo edifício, o 14 bis. A propaganda também está muito bem feita. O Sebrae da minha gurizada lá, que eu adoro, que juntos a gente supera. A Cancia Imóveis, o Juliano e a Carol, nossos parceiraços aqui. E a Cotricel, que é nossa vizinha aqui, maravilhosa também. Nós já voltamos com o mimo dessa professora Luciana Potter, zootecnista, professor da UFSM. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco desse Pense Grande, com uma professora que pensa muito grande, desde muito cedo, a professora Luciana Potter. Mas a gente vê, nós falávamos aqui no Fernando, né, como está subindo a régua da profissionalização. Não, a pecuária, até recentemente, foi muito amadora, né, criada a campo. Isso obrigou, né, os produtores a se qualificarem. Então, a importância, eu acho que é essa luta, porque também a soja encantou a gauchada, e mesmo na tua região, né, porque as terras de Dom Pedrito e Bagé são terras maravilhosas, que estão ali pertinho do Pampa argentino. Então, a tendência da pecuária ser absorvida pela soja é outro dilema. Então, Luciana, assim, vocês se encaixam nesse novo modelo de pecuária de qualidade. Então, quando eu estava na faculdade, Dom Pedrito era tida como uma área marginal para cultivo da soja. Pela seca, por uma série de fatores. Terras baixas, a pesquisa, a ciência evoluiu, surgiram novas variedades, mais adaptadas, mais resistentes. Hoje você produz soja na várzea, irrigada por sulco, com uma economia de água grande quando se compara à cultura do arroz, então mudou muito. E Dom Pedrito hoje é o município com maior área cultivada de soja no estado. A capital da soja hoje. Pois é, eu sou ali Está resistindo. no meu núcleo produtivo uma resistente. E claro, meu pai era agricultor, as áreas que eu recebi dele, todas 100% agricultáveis, né? E eu faço lá um processo de transição, de redução de área agrícola para o aumento da pecuária de corte, que é o que eu sei fazer, que é o que eu me sinto à vontade. E eu penso que eu não vou me aposentar amanhã, mas eu espero ter vitalidade quando eu me aposentar
e eu tenho que programar a aposentadoria de maneira que eu possa fazer o que eu gosto e o que eu sei fazer, de certa forma. Como é que é a história da janela? E poder abrir a janela lá no campo e enxergar o que me dá prazer, né? E o que me dá prazer é a pecuária de corte, são as vacas de cria. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso tem que ter um resultado e uma eficiência econômica. Quando eu fiz o mestrado lá em 1994, 95, eu me desafiei e fui trabalhar com números. E numa época que isso não era tão comum na zootecnia, e o meu trabalho de mestrado foi um trabalho de análise econômica da atividade da pecuária de corte. E de lá para cá, muita coisa evoluiu no bom sentido, e eu vejo que a soja, ela veio, por um lado, também para beneficiar. Aumentou as áreas de pastagens cultivadas, nós conseguimos recriar melhor nossos animais no inverno, mas eu acho que tudo isso, assim, nem tanto o céu e nem tanto a terra. Então, eu busco hoje, dentro do meu sistema, e que não é grande, né? Nós passamos por uma reforma agrária familiar, eu venho de uma família de 5 irmãos, e dentro do meu sistema eu procuro ter as coisas o mais combinadas possíveis. Tenho uma enorme preocupação com o bem-estar, com o espaço dos animais, com a questão de sombra, de água, e, assim, falando da questão do bem-estar, né, do trabalho da Temple nos Estados Unidos, eu tenho uma prima que trabalhou muito com isso aqui no Brasil, Adriane Zarte, que defende a técnica nada nas mãos, né, então, evitar ao máximo, né, então, o contato com os animais que não seja com as mãos, com um caminhar tranquilo. E então eu procuro aliar essas coisas. Por outro lado, no meu trabalho aqui na universidade, que nas nossas áreas ali, que nós ocupamos hoje para experimentos, sempre se trabalhou somente com animais. Tanto na área dos ovinos como dos bovinos. Inverno e verão pastagens, usando ou não suplemento e sempre com animais. Em função de uma parceria com um colega nosso, então agora estamos em processo de instalação de um ILP nas nossas áreas de pesquisa com bovinos. E vamos testar, sim, aqui nas nossas condições de Santa Maria, como que vai se comportar. Soja no verão, pastagem no inverno, trigo no inverno, pastagem no verão, ou só pastagem sempre, ou só agricultura sempre. Nós temos experimentos consagrados no estado de muito tempo, alguns deles conduzidos pelo professor Paulo Carvalho, da URGS, mas eu acho importante que tenhamos esse modelo aqui. Mas é um contraponto, assim, lá estou diminuindo as áreas agrícolas, aqui estou aumentando. É que em função de todo esse meu trabalho lá no passado com análise econômica, eu também vi o quê? Que eu preciso de um módulo mínimo para trabalhar com pecuária de corte. Tem que ter uma escala mínima. Tenho que ter uma escala mínima para compra de insumos, para venda de animais. O nosso leilão não é um leilão grande, mas ele absorve um número de reprodutores. Para gerar esses reprodutores, eu preciso um número grande de vacas na cria. Então, é todo um sistema, e são várias engrenagens que precisam se ajustar. Então, claro, por conta de... E o que acontece também? Eu não gosto de dizer que é moda, mas os questionamentos, eles vão surgindo. Assim, através dos nossos dados, do que nós geramos, olha, isso aqui nós não pesquisamos ainda. Isso aqui nós temos que pesquisar. Na linha de suplementos, já iniciado pela Marta, testamos uma infinidade enorme. O que surgia de suplemento se testava na universidade. Chegamos a testar o arroz em casca, na época que o
preço do arroz estava muito baixo, para dar alternativas para o produtor. Então vão surgindo esses questionamentos e vem a contrapartida da sociedade. E não é só do produtor, não é só do meio rural. Às vezes a sociedade nos cobra. Ah, mas estão produzindo carne, mas os animais, eles liberam metano para a atmosfera, são prejudiciais e nós precisamos esclarecer, né? E o que acontece? Uma época a carne ela era comercializada como uma commodity. Era carne pura e simplesmente. Ainda é. Mas nós temos nichos de mercado que as pessoas querem saber. Como é que o boi foi criado? Sim. O que ele comeu? Como é que ele foi tratado? Os mercados mais exigentes, Europa, por exemplo, Estados Unidos, são muito exigentes. Claro, então precisamos gerar essas informações. Então, agora, recente, assim, vamos dizer, de 2023 para cá, em parceria com o LabCem, um laboratório de um colega meu, professor Sandro Giacomini, estamos avaliando, então, as emissões de gases do solo, num primeiro momento, dos animais, já avaliamos nos ovinos, estamos num processo aí de implantação da metodologia nos bovinos e já avaliamos das excretas dos animais, para nós tentar fechar o ciclo e ver que pasto, que suplemento, que condição mitiga mais, enfim, tentar compor um modelo aí que gere informações, porque nós temos muitas informações de emissão de gases, mas que não foram produzidas aqui, né? Nessa mesma linha temos um projeto em parceria com a Embrapa, em Bagé, com a pesquisadora Tereza Cristina, e que também estamos avaliando isso com produtos que têm esse efeito de mitigação. Uma outra aluna minha de doutorado que está conduzindo esse trabalho, parte na Embrapa de Bagé, parte aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Como é importante tu tivesse um insight de começar a medir. Isso na pecuária nunca existiu. E essas métricas, elas vão te mostrando o caminho, as correções que tem que ser feitas, as melhorias. E agora vocês estão entrando assim numa linha onde 100% é informação do campo. E como tu falou, informação tem, mas o que é o particular, né? Porque cada caso é um caso, cada propriedade é uma propriedade, cada gestão é uma gestão. E ontem, na aula do pós-graduação, nós conversávamos sobre isso. E claro, nós temos uma outra situação em parte do Rio Grande do Sul, que é toda a questão de preservação do bioma pampa, né? Das pastagens naturais e de todo esse processo. E dentro desse projeto de avaliar as emissões de gases, também tem o compromisso de avaliar em diferentes sistemas de produção agropecuária no estado. Então, aquele que trabalha com lavoura e pecuária, aquele que trabalha com floresta e pecuária, aquele que trabalha com a pastagem natural. E inclusive uma aluna ontem disse assim: professora, se nós pesquisássemos o que tem disponível da bibliografia de emissão de gases nos outros biomas. Tá? Porque nós temos biomas, o nosso pampa aqui abriga valorosamente os nossos bovinos e ovinos. Mas nós temos biomas em que a população animal é menor. E não significa que não exista emissão de gases, né? Então, seria interessante aí fazer um apanhado. E isso é uma coisa que foi mudando, né? Tá? Eu entrei lá com foco do melhoramento, entrei mesmo na área de pesquisa com pastagem, com suplemento, com tudo isso, é a minha principal área de formação. Mas os números, eles me acompanharam e se aproximaram, assim, da minha vida de uma forma
que eu não imaginava. Então, eu trabalho muito hoje com a estatística, com a meta-análise. Se me perguntassem lá no primeiro semestre da zootecnia, quando eu tinha 17 anos, 16, né? Vai estudar estatística. Nem pensar. Tinha um horror da disciplina da estatística, né? Não, é com isso, porque sem métrica, sem medir, não tenho argumentos. E porque vocês trabalham também com muitas variáveis que são incontroláveis, como o clima. Meu Deus do céu, nós estamos passando por uma fase climática aqui impressionante, as mudanças, e tudo no curto prazo. E vocês têm que inserir variáveis assim que fogem do seu controle. Eu sempre digo isso, né? E fazendo contraponto, né? Quando nós trabalhamos com suínos, com aves, não é que é fácil, mas as condições são mais controladas. Perfeito. Eu tenho controle da temperatura, eu tenho controle da umidade, eu tenho controle da insolação. E num confinamento fechado, num sistema de vacas de leite fechadas, eu até consigo um pouco de controle. Mas o percentual de animais confinados fechados no Brasil e no Rio Grande do Sul é inexpressivo. Mesmo os confinamentos no Rio Grande do Sul, eles acontecem a céu aberto. Então, nós dependemos imensamente, né? Frio, calor, barro, água, poeira, agora fumaça, tudo isso tem reflexo, né? E eu que trabalho diretamente com o pasto, sem luz, sem sol, pasto não cresce, mesmo que eu aporte a umidade necessária, né? Sem luz eu não tenho crescimento do pasto. Então, nós somos totalmente dependentes. E por isso que esses nossos trabalhos sempre eles são de longo prazo. Então, às vezes eu sou cobrada, tá, mas ainda não deu o resultado aquela tua pesquisa. Olha, eu preciso no mínimo 2 anos, porque eu tenho que contar que eu posso ter um ano atípico. Nós já tivemos experimentos de irrigação na universidade, ainda na época da Marta, em que nós não tivemos diferença porque foi um verão muito chuvoso. Então, eu não posso restringir o meu resultado a um único ano, né, de avaliação. E isso complica bastante a conclusão, porque quando você fala, tu tem que ter uma história, uma estatística. O primo meu, Mauro Costa Beber, ali, que é um grande meteorologista, ele diz assim, eu perguntei, tá, e agora? Tem o Laninha? Diz ele, não, tem que ter os cuidados, mas eu tenho um registro de 25 anos que nesse período, assim, não houve prejuízos. Então, assim, eu te admiro nesse aspecto, porque assim, para mim, as métricas são fundamentais para a tomada de decisão, tá? Onde vai dar. E assim, o teu pioneirismo nessa área do agro, da pecuária, de medir. E cada vez a régua vai subindo. Né? E tu consegue que os alunos também pensem dessa forma? Pois os números, normalmente eles não são amigáveis, né? Interessante. Não são amigáveis. E eu tive um professor de estatística aplicada, o professor José Henrique Souza da Silva, e eu sempre digo que ele teve um grande mérito e uma grande importância na minha vida, porque ele transformou a estatística para mim, numa tarefa amigável. Ficou palatável a estatística. Ficou palatável, eu devo isso a ele, né? Ele já tinha sido meu professor na graduação, depois foi meu professor no doutorado. E quando eu falo de números para os meus alunos da graduação e da pós-graduação, eu sempre procuro, né, que seja amigável. Mas até hoje, os alunos, assim, uma semana, todos os alunos são iguais e isso não importa o tempo nem a idade, uma semana antes da prova. Professora, vai cair cálculo?
Eu disse, tem que cair porque vocês têm que calcular o consumo dos animais, vocês têm que calcular o desempenho, vocês têm que calcular o resultado econômico. Eu trabalho com uma disciplina na zootecnia que é uma disciplina de pastagens, mas aplicada já, né? Então, é uma disciplina que eles têm que transformar o pasto em produto animal e tem que ter um resultado econômico e produtivo. Mas é por isso que tu mostra, né? Não é uma estatística na teoria. Fatos e dados. Fatos e dados. Isso é uma dificuldade cultural que nós temos. Olha, lá está o Fernando de novo com o sinal. Voou mais um bloco aqui do nosso Pense Grande, e o assunto é infindável, né? Nós vamos ter que, né, já programar outros programas aqui, porque efetivamente essa pauta do agro, de pesquisa fundamentada, é fantástico. Estamos aqui então com a professora Luciana Potter, que é professora da zootecnia da UFSM. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, vamos para o terceiro bloco com a professora Luciana Potter. Vocês estão vendo a dificuldade, nós estamos aqui no intervalo tentando, tanto assunto, tanta pauta importantíssima de interesse da sociedade, da comunidade e não só do agronegócio e da academia. Mas nós estamos aqui com o carinho da Cotricel, nossa grande parceira aqui do centro do estado, a São João, que vai abrir mais a loja. A São João está recrutando funcionários, estão crescendo muito em Santa Maria, vão abrir novas lojas e já me pediram para anunciar. O belíssimo 14 bis ali da AR2Z, que é maravilhoso, o Sebrae fazendo um trabalho fantástico, principalmente agora na recuperação do Rio Grande do Sul, e o meu campeoníssimo, a maior imobiliária de Santa Maria, a Cancian. Pessoal, professor Luciana, eu não sei como é que nós vamos resumir tudo isso, mas é muito importante a formação da mão de obra ali para o agro, porque a gente já vê que a gurizada, os bons, antes de se formar, já estão sendo absorvidos. E que eu falei no primeiro bloco, me chamou a atenção o número de mulheres nos 3, 4 cursos ali do agro. E a minha observação, e isso não é de hoje, é que tem profissões que as mulheres realmente dão um banho. E agora eu estou vendo que também, mesmo numa área pesada, como tratar com grandes animais, e um trabalho rude no clima, e a maioria são mulheres. São mulheres. E então, no laboratório hoje, devemos trabalhar aí ao redor de umas 30 pessoas. Eu divido, né, a coordenação do laboratório com um colega, professor Eduardo Azevedo. Foi recentemente incorporado aí ao núcleo da UFSM, já era professor em outras instituições. Tem trazido muita informação nova, linhas de pesquisa. Ele coordena um outro grupo, o GENUR, ligado à nutrição de ruminantes. E eu e ele coordenamos aí esse grupo de quase 30 pessoas, em que a grande maioria são mulheres. Nós temos hoje 7 pós-graduandos sobre a nossa orientação, e desses 7, 5 são mulheres. E nas aulas eu vejo isso, e eu não gosto assim de levar sempre, de levantar a bandeira do feminismo. Eu gosto sim de levantar a bandeira da igualdade, do acesso e especialmente de ensinar, né, de mostrar para as minhas alunas
que o espaço a gente tem que conquistar com o trabalho, com as ações e não só com a fala, né? Não é pedir uma diferença ou uma preferência por ser mulher, mas mostrar que temos tanta ou mais capacidade para conduzir os mesmos processos. Então, hoje, quem coordena as duas áreas do laboratório, tanto a de ovinos como a de bovinos, são mulheres, né? Os experimentos sempre são coordenados pelos pós-graduandos. Nós temos alunos ali da graduação que ficam 4 tardes conosco, ou 4 manhãs, ou até mais tempo, né? Então, eles passam uma boa parte dessa vida deles conosco. Então, claro que é normal. E a mulher tem essa curiosidade mais aguçada. E eu tenho isso por prática com todos os meus alunos. Mesmo aqueles alunos da aula ali que eu convivo apenas um semestre. O teu nome, da onde que tu vem, do que tu gosta, tua família tem vínculo com o meio rural. Porque eu entendo que naquele momento, naquele semestre e naquele horário, o meu tempo é 100% dedicado a eles. E eu tenho compromisso até o final do semestre de saber o nome de todos, ou pelo menos alguma coisa que me conecte. Aquele é o de Bagé, aquele é o de Santa Rosa. Isso é muito importante. E importante porque se eles não têm vínculo com o campo, cabe a nós, mesmo numa sala de aula, levar a eles isso. Por quê? Porque eu tenho alunos no pós-graduação que já decidiram que querem permanecer na academia, que querem fazer a formação para serem futuros professores. Outros não. Eu tenho maior orgulho de dizer que aonde eu vou hoje como produtora rural, eu tenho alunos trabalhando na iniciativa privada. E que não é mais um tabu. Na minha época, eu não podia trabalhar numa empresa de sal mineral, numa empresa que fabricasse ração. Era quase pejorativa a coisa de trabalhar com vendas. Hoje não, hoje se trabalha com venda técnica. E quem é que dá a formação técnica para eles serem lá fora bons técnicos e bons vendedores? Somos nós. Que passou o tempo do vendedor de passar a conversa do produtor. Hoje tem que conhecer profundamente. Exato. Tá? Tem que conhecer o produto que ele está vendendo, tem que ter uma aplicação correta, ter o resultado. E tudo isso ainda tendo variáveis, como tu falou, né, que são incontroláveis, como o tempo. Então eu sempre digo para eles, quando eles vão procurar o laboratório para fazer estágio, e normalmente o estágio inicia assim, 2 turnos na semana. E eu tenho alunos que entram lá no primeiro semestre e que saem quando se formam, outros ficam fazendo mestrado, doutorado. A minha aluna de doutorado, uma delas está comigo hoje no 2º ano de doutorado, está conosco desde o início da graduação. Então é uma vida ali no laboratório. Então eu sempre digo, olha, vocês, eu vou dar as ferramentas, eu vou mostrar e vocês, no decorrer da graduação, vocês vão vendo as áreas que vocês se encaixam. E quando chegar o momento ali de tomar a decisão do último semestre, que eles vão para o estágio, eu não decido o estágio de ninguém, mas eu procuro orientar de forma que o estágio já seja direcionado para o que ele vai fazer no futuro. Se ele vai voltar para casa e trabalhar na propriedade da família, se ele vai trabalhar como consultor, se ele vai trabalhar numa empresa com uma venda técnica. E eu assim, claro, hoje eu sou professora da universidade, mas o tempo que eu morei em Uruguaiana, eu morei 9 anos lá, eu era professora universitária, mas eu trabalhava algumas horas na universidade e eu tinha um tempo disponível e trabalhei muito com consultoria em Uruguaiana. Claro que é
é uma área vasta para pecuária de corte, né? Então, tenho amigos daquela época que são meus amigos até hoje. Eu vim de Uruguaiana para Santa Maria final de 2005, né? É uma vida o tempo que eu estou de volta em Santa Maria, mas foram vínculos que eu estabeleci e de verdade, assim, né? Esse meu acesso ao mundo agropecuário, que não era só o da minha casa e que não era só o da academia, aconteceu lá, né? Então, as pessoas às vezes dizem... Ai, como é longe Uruguaiana. E eu disse, mas Uruguaiana tem outros benefícios, está na beira do Rio Uruguai, está mais perto de Buenos Aires. Comprar os vinhos argentinos. Sempre tem um lado assim, né? Então, isso é uma coisa assim, o público é muito mais feminino, mesmo na zootecnia. Na veterinária também muitas mulheres, e hoje eu não trabalho com agronomia, mas mesmo na agronomia tem muitas mulheres. E eu vejo isso na iniciativa privada hoje, assim. Ex-alunas trabalhando em empresas de fertilizantes, de rações, de sal mineral, de aditivos, dos mais variados insumos. E que voltam, né? Sim. E no intervalo a gente falou do como nutrientes podem alterar completamente com excesso de chuva, com seca, né, as pesquisas que têm que ser feitas na universidade sobre insumos que vocês têm, né, com teus parceiros vêm aqui na universidade pesquisar. Vem aqui pesquisar. Hoje nós temos assim parcerias com empresas de fertilizantes, empresas fornecedoras de sementes forrageiras, de suplementos, de aditivos, né, para esses suplementos. Então, é um grupo grande para coordenar além dos alunos, né? Mas isso é fundamental hoje, não só do ponto de vista econômico, mas essa conexão também para a indústria e para as empresas enxergarem um pouco do resultado que a gente está gerando. Vocês não devem ter dificuldade de trazer empresas aqui para dentro, porque não. Todas precisam do suporte das pesquisas que vocês têm. E muito assim, ó, claro que nós já fazíamos GD Campo, já fazíamos eventos, mas muito disso também é uma contrapartida nossa, né, para mostrar o que a gente vem estudando. Então, a gente faz dias de campo e faz eventos técnicos ali. Promovemos, assim, ano passado, lida de pasto, trouxemos o professor Paulo Carvalho, trouxemos o Pedro, que estava na CCGL, hoje já foi para a URGS, que é um egresso nosso, estagiário do laboratório. Então, eu também tenho essa preocupação, né, de trazer a informação, de divulgar o trabalho de outras pessoas que trabalham em áreas semelhantes às nossas, mas também de valorizar a prata da casa, né? Porque afinal a pessoa investiu na sua formação e tudo isso, que bom, né? Poder voltar. E, claro, eu voltei para Santa Maria, mas se eu não tivesse aqui, olha, quando eu vou na URGS dar uma palestra, que bom voltar lá, né? Onde eu fiz a minha formação do mestrado. Isso é super importante. Eu entendo que é uma valorização. E nós também temos algumas parcerias, assim, hoje temos uma parceria com Stabov, né? Que é uma startup incubada ali na universidade, com monitoramento de animais na universidade, já fizemos isso, e inclusive alguns trabalhos a campo, né? Monitorando com experimentos em propriedades rurais. Até para avaliar a questão comportamental, mãe e filho, né, vaca e terneiro e tudo isso. Então, o Fernando tem sido um parceiro nosso também ali no laboratório, que é muito importante. Interessante como as startups da universidade, a maioria são do agro. Porque nós somos agro, nós estamos no meio do agro. E assim, é nosso papel, né, eu tenho uma filha de 13 anos. E, então, seguido ela vem, né, com a devolutiva da escola. Mãe, na escola falaram isso. Eu disse que não era bem assim.
esse esclarecimento, não importa a idade, depende de nós. De 2016 a 2022, eu fui tutora do PET Zootecnia, que é aquele programa de educação tutorial, que os alunos recebem bolsa e fazem um trabalho de ensino, pesquisa, extensão. E na época que eu fui tutora, quando eu iniciei esse processo em 2016, eu criei um projeto chamado Zoot Kids, que era levar a zootecnia para as crianças. Da onde vem o leite, da onde vem a carne. E eu, dentro do possível, eu fazia uma sensibilização na escola e trazia as crianças para a universidade, para ter contato com as aves. Esse programa não deu continuidade? Tem continuidade. A tutora que me sucedeu segue recebendo escolas do município, do estado, mas quando eu pensei em criar o programa, a turma da minha filha, que era bem mais nova, assim, foi a cobaia para ver se o projeto teria aceitação. E foi tão aceito o projeto que nós tivemos que restringir, né, o número de escolas a visitar, porque a gente quase não dava conta de receber. Porque a carência é imensa. Olha, professora Luciana Porter, eu fazia tempo que não chegava num ponto, assim, terminar o programa tendo uma pauta enorme. Cheguei a fechar meus cadernos aqui. Eu vim com 2 agendas aqui, mas achei que foi muito legal essa oportunidade e assim, de poder trazer mais a academia, né, poder falar aqui para os filhos, para os pais, o que é essa grande área de formação profissional voltada para o agronegócio. O Brasil é um celeiro do mundo e a pecuária vem junto nesse processo que não tem volta. E a cada dia vocês estão fazendo novas pesquisas, descobrindo novas oportunidades, novas métricas. Então, olha, Lu, foi muito legal, assim, eu fico feliz, te agradeço muito aqui a oportunidade de ter prestigiado o Pense Grande. Tu pensa muito grande. Eu que agradeço, né? Foi um prazer, e é um prazer a gente ter o espaço, né, para divulgar o trabalho que mais do que eu, né, que os meus alunos estão lá fazendo. Que legal. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Um beijo. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.